Muito bem, pessoal, nós vamos dar sequência ao estudo do Novo Testamento, né? Do Evangelho de Mateus, na visão espírita, tá? Utilizando a versão do Haroldo Dutra Dias, que não é uma versão tão diferente assim da Bíblia ou do Novo Testamento das outras versões, mas é um trabalho que foi realizado no enfoque mais neutro, embora tenha sido uma edição da Federação Espírita Brasileira. É um enfoque mais técnico, mais neutro, não procurando puxar para o lado espírita, mas procurando analisar as escrituras conforme uma avaliação realmente técnica, né? No estudo das letras que ele fez, tá? E nós estamos no capítulo 5, quando Mateus nos traz as referências de Jesus sobre a missão dos discípulos, tá? E ele começa dizendo da seguinte forma: vós sois o sal da terra. Se, porém, nós estamos aqui nas bem-aventuranças, tá? Ainda é o discurso das bem-aventuranças. Quando ele fala bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, tal. Então, após essas bem-aventuranças, ele continua no chamado Sermão da Montanha, um prolongamento aí, né? Então, vós sois o sal da terra, se porém o sal torna-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. A gente sabe que o sal, ele tem algumas funções. Entre elas, na antiguidade, ele era utilizado para conservar os alimentos. O sal tem propriedades interessantes, né? Que ele foi muito utilizado nesse processo de conservação, né? De manter a pureza daquilo que ele estava envolvendo, né? Então, nós somos o sal da terra. O sal também dá sabor. O sal também dá sabor. A gente usa sal, tem que ter cuidado no sal que a gente usa hoje, né? Quem tem problema de pressão já tem que tomar cuidado com o sal, né? Mas o sal dá sabor. Então, nós temos que viver com sabor. A vida material, a vida espiritual, nós não podemos perder esse sabor. A Joana de Ângeles até fala que nós não podemos perder o prazer de viver. Nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial. A vida tem que ter sabor. Porque muitas vezes vamos desanimando, né? Vamos nos entristecendo, vamos apagando a nossa luz, vamos perdendo o sabor pela vida. E a vida se torna muito mais difícil sem sabor, né? Nós temos que estar sempre ressignificando a nossa existência, tá? Então, para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Quando a gente perde o gosto, o prazer, quando a gente perde o sentido das coisas, a gente perde a utilidade no planeta. Na nossa encarnação passa a correr sem sentido, né? E fica difícil viver assim, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Eu vou dar uma passadinha, é um trecho curto, mas que nós vamos analisar, tá? Deixa eu pegar mais 2 versículos aqui. Insosso, né? Significa ausente de atrativo, sem sal, um sal sem sal, né? Quer dizer, o sal não está funcionando mais, né? Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Tá? Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Aí, o significado da candeia, né? Candeia era uma lâmpada de barro alimentada por azeite.
tá, que eles utilizavam. E o módio era um vasilhame utilizado para guardar o azeite. Tá? Então, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, ou debaixo desse vasilhame, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Tá? Agora nós vamos analisar trecho por trecho. Tá? Então, começando do primeiro. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal torna-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Tá? E aí tem uma citação de Huberto Roden. Inclusive ele teria sido padre, né? Huberto Roden. Mas era uma pessoa de mente bastante aberta. Ele depois acabou deixando a Igreja Católica. Ele tem vários livros. É um pensamento muito profundo, né, de Huberto Roden. E ele desenvolveu a chamada filosofia universica. Ele tinha um contato muito, muito estreito com Einstein, inclusive. Foi chamado para dar aula de, acho que filosofia cosmogônica, se eu não me engano, na universidade que Einstein criou em Israel. Né? Então é um ser de um pensamento muito profundo. Né? E ele diz assim, tem um livro que se chama O Sermão da Montanha. Não sei se vocês conhecem esse livro aí. Tá? E ele diz assim, olha, ser sal incorrupto é o único meio para preservar os outros da corrupção. Saborear intimamente as coisas espirituais é o caminho único para tornar saborosa a espiritualidade para si e para os outros. Né? Sermos um sal incorrupto, sermos um sal que não perde as suas qualidades, que não perde a sua pureza, que não perde a sua função. É a única maneira de nós ajudarmos os outros a se preservarem também. É a única maneira de nós não perdermos a função social que nós temos. De não perdermos a capacidade de ajudar. Inclusive a gente vê nas obras do André Luiz uma instrução que eles dão assim. Para que o ser humano seja útil no presente, ele precisa estar à frente da sua época. Se nós quisermos efetivamente ajudar no presente, nós temos que estar à frente da nossa época. Porque como que nós vamos poder auxiliar se nós já não tivermos feito o caminho que nós queremos trazer das pessoas? Né? Como é que nós vamos auxiliar se nós não nos distinguirmos? Se nós perdermos as funções, a utilidade que nós temos, as condições que temos. Por exemplo, uma coisa que a gente aprende também com André Luiz, que nós não devemos cultivar fragilidades. Por quê? Porque também nós perdemos a condição de auxiliarmos cultivando fragilidades. Eu percebo que tenho uma fraqueza, eu não posso cultivar essa fraqueza. Eu não posso permitir que ela se perpetue. Por quê? Porque vai ser sempre porta aberta para quedas, para equívocos, né? E para a diminuição da minha condição de ajudar. Né? Então, a única maneira, né, da gente ajudar os outros a se preservarem é nós preservando a nós mesmos. Nós somos o aparelho, nós somos a obra. Nós somos a nossa própria obra. Né? Os Espíritos falam, nós temos que tomar cuidado na eleição do material que a gente usa. Né? Nessa obra que nós estamos realizando, nós temos que tomar cuidado com o planejamento, com o material que a gente usa, o cronograma da obra. Né? Nós temos que tomar esses cuidados. Nós somos a obra. Né? E no livro Os Mensageiros, o espírito Tobias fala para André Luiz, né? Eles estão falando a respeito dos médiuns, pessoas que se preparam no plano espiritual durante décadas para desenvolver um trabalho específico, ou na psicofonia, ou na psicografia, ou na doutrinação dos espíritos, ou na aplicação de passes. Né? Em todas as mediunidades, nós fazemos uma preparação, nós fazemos
um programa de trabalho que iremos executar na Terra, né? Só que chega aqui, nós queremos mudar o programa, né? Então ele diz assim, olha, quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Né? É bem verdade isso, né? É bem verdade. Às vezes a gente fala assim, é caráter missionário. Aí a pessoa fala assim, mas você não é um missionário. Gente, todos nós somos criaturas que vieram numa missão. Nós temos uma missão aqui na Terra. Não tem ninguém que está aqui na Terra sem uma missão. É lógico que existem missões e missões. Tem missões de caráter mais amplo e tem missões mais específicas, mais reduzidas, mas todos temos uma missão. Nem que essa missão seja a de evoluirmos a nós mesmos. Já está de bom tamanho. Se nós pelo menos conseguirmos avançar alguns degraus, tá bom. Agora, se a gente conseguir ajudar os outros, melhor ainda. É uma missão mais ampla. Né? Eu não sei exatamente qual é a minha missão, talvez vocês não saibam qual é a missão de vocês. Né? Acho que a gente intui mais ou menos, a vida vai mostrando, né? Qual será a nossa missão? Nós vamos, devagarzinho, vamos percebendo. Né? Mas o importante é que a gente não pode esquecer do espírito missionário da nossa vida. Porque senão a gente vai se tornando inútil. Né? A gente vai perdendo a condição de sal da terra. Né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Né? Vós sois a luz do mundo. Né? Vós sois a consciência desperta, né? A luz do entendimento, a luz que a gente traz, que a gente pode fazer brilhar, né? Depois ele vai falar, brilhar é a vossa luz. Né? Se a gente apaga a nossa luz, nós estamos sujeitos a cair em qualquer buraco. Né? Na estrada da vida, nós temos que andar com a nossa luz acesa. Imagina a gente de carro indo para Londrina ou para qualquer cidade, né, na estrada aí, sem luz, né? É uma temeridade. A gente pode cair e entrar em qualquer buraco na estrada, né? Na vida é assim também. Né? Nós temos que acender a nossa luz. E quando a gente fala assim também, algumas pessoas falam, mas nós não somos seres iluminados. Assim. O iluminado é Chico Xavier, é Divaldo, é Bezerra de Menezes. Eu concordo, em parte. Porque nós não temos sido, porque talvez nós não temos atentado para a necessidade de acendermos a nossa luz. Por quê? Porque a gente fica tão distraído com uma série de fantasias que a gente esquece do patrimônio divino que nós temos. E o próprio Jesus falou, brilhai a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Quer dizer, uma cidade situada sobre um monte, a luz da cidade, a grandeza da cidade, não vai dar para ocultar. Então, se nós fizermos a nossa luz brilhar, se nós acendermos a nossa luz, isso vai gerar um impacto na sociedade, vai ajudar as pessoas a se localizarem também. Né? Quando a gente se apaga, várias pessoas perdem o rumo também junto da gente. Não sei se vocês já perceberam. Às vezes na família, pai e a mãe, de repente se apagam. Aí os filhos ficam todos perdidos. Né? Ficam todos desorientados. Por quê? Porque a referência deles era o pai e a mãe. Né? Então, sempre nós somos referência para alguém. Não estou dizendo que nós somos perfeitos ou que somos... Não, mas sempre somos referências para alguém. Não é? Então precisamos manter essa luz acesa. Né? Aí o Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 105, ele diz, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Né? Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre.
E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Né? Eu peguei só um trecho, porque é uma mensagem mais longa, né? Esses livros são fantásticos, esses livros do Emmanuel, né? Mas é isso, né, pessoal? Se a gente é cristão, a gente se diz cristão, e a gente não cultivar do espírito de sacrifício, e aqui não é nem aquele sacrifício que os espíritos não querem da gente também, aquele sacrifício da vida se tornar um martírio para nós, porque eles sabem que a gente não aguenta. Eles sabem que a gente não aguenta, então eles não querem isso da gente. Eles não querem que a gente chegue aqui extenuado, acabado. Eles não querem isso, porque eles sabem que nós temos que estar aqui bem, alimentados, vestidos, felizes, e trabalham para que nós estejamos assim. Então não é nem esse sacrifício, não é nem esse sacrifício, mas é o sacrifício da gente suportar alguma coisa, da gente doar um pouco mais, né? Da gente renunciar às vezes a alguns prazeres em vista de algumas realizações que a gente pode, não é? Os passistas vão aplicar passe, eles precisam tomar cuidado com várias coisas. Precisam renunciar, às vezes, a alguns hábitos para terem condição de aplicar passe. Do mesmo jeito, uma reunião mediúnica, do mesmo jeito, quem vai fazer uma palestra, quem vai fazer um atendimento fraterno, as pessoas têm que se preparar. E o simples fato da gente estar aqui, nós estamos deixando, às vezes, de assistir um programa de televisão, de assistir... Eu estou falando isso porque são coisas normais da vida, né? Ou da gente ir para o shopping, ou de... Então exige certa cota de sacrifício, né? Mas não é tanto sacrifício assim também, né? Espero que não seja, né? Vir aqui no domingo, espero que não seja um sacrifício, né? Espero que seja um momento, assim, agradável, prazeroso, né? Mas enfim, né? Quem quiser comentar, a Débora está com o microfone ali, está ali atrás. Se alguém quiser complementar ou perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha para o pessoal escutar na internet também, tá? Senão eles não vão escutar, tá? Aí no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel diz também, né? No capítulo 76. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Né? Vocês entenderam? Quer dizer, esmagadora percentagem quer que o outro se ilumine, né? Então a gente quer que alguém seja perfeito para a gente seguir esse alguém. A gente cria expectativas, idealiza alguém e segue o Salvador lá que a gente elegeu. E se a pessoa cai, a gente se decepciona. Mas é porque nós estamos esperando que os outros se iluminem. E esquecidos da edificação, né, da realização dos bens supremos para mim. Que não é egoísmo, é uma necessidade. Né? Eu posso, aquilo que eu estou esperando do outro, por que eu não faço? Se eu espero que o outro seja perfeito, por que eu então não vou me aperfeiçoando? Ao invés de colocar sobre o outro, né? Fala, Inês. É que eu estava aqui me lembrando, né? Disso que você estava falando agora, de certas coisas que a gente precisa evitar, né? Uhum. Mas isso assim, a gente consegue porque eu acho que a gente por esse autoconhecimento que a gente está tendo, né? Uhum. Essa ajuda que a gente está tendo. Certo. Porque outro dia conversando com uma menina na academia, né? Eu e ela. Aí ela falou que ela bebe, que bolo, se ela pega um bolo, ela come o bolo inteiro. Como é que é? Que ela bebe, né? Que ela gosta de beber. E se ela pega um bolo para comer, ela come o bolo inteiro. Come o bolo inteiro? É. Ah, bom. Aí eu falei assim, nossa, mas você precisa controlar isso, né? Até ela é uma enfermeira de UTI. Tá. Aí ela falou assim, não, mas a vida é tão curta. Aí, sabe assim, então tá tendo um pensamento mais imediatista, né? Assim, a falta do conhecimento, né, Alexandre? É o pensamento que muita gente acaba caindo quando entende a vida só do berço ao túmulo, né? A vida é uma só, esse raciocínio, né? Da vida sendo única aqui na Terra, então eu tenho que aproveitar ao máximo, né? Porque a vida é curta, tal.
Aí eu queria fazer ela entender, né, que não pode, sem falar de religião, né? Aí eu falei assim, mas para quem que eu tô falando? Você é enfermeira, né, de UTI, ela sabe os danos que isso causa, né, pro corpo físico dela, mas ela não se incomodou, não. Cada um tem um despertar diferente, né? A falta do conhecimento, né, Alexandre? Verdade. Dos ensinamentos. Mas ela também vai compreender, né? Com o tempo, né? A vida vai mostrando e tal. Tá certo. Obrigada. Ok, obrigado a você. E nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, aquele vasilhame, né? Para guardar azeite. Mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Né? Ainda a necessidade dessa iluminação e de nós não escondermos a luz, né? Aí Emmanuel também, no livro Fonte Viva, no capítulo 81, e todas esses fragmentos que eu estou pegando são análises desses versículos que Emmanuel faz. Tá? É muito interessante que esse livro Fonte Viva, ele traz no final dele uma relação de todas as citações dos 4 evangelhos. Então, antes de fazer o estudo aqui, eu dou uma olhadinha lá e vejo quais são as citações que a gente vai estudar no dia. Então, dá para a gente fazer essa pensada, esses conhecimentos aí, tá? Então, ele diz assim: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Né? Então, assim, você quer ensinar para as pessoas o evangelho, você quer divulgar para a família o evangelho, às vezes, né, o espiritismo. Então você quer pregar, né? Então prega as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insista com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Se a gente quiser fazer isso, faça, né? Chame atenção, convide para vir no centro e tal, né? Mas não ouvides, não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Aí aquela visão de que nós somos a obra, né? E a obra não é de palavras, né? Não é de ensinamentos, a obra é de vivência. Né? Então a gente pode falar muito bonito, eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, mas vocês vão olhar muito mais os meus atos do que as minhas palavras. E entre os meus atos e as minhas palavras, vocês vão ficar com os meus atos. Não é? Verdade ou mentira? É verdade, né? Então eu que me cuide de andar na linha, né? Então, senão, olha só a responsabilidade que está sobre os ombros, né? Então a gente que se cuide. Por quê? Porque as pessoas em casa e em qualquer lugar, elas vão olhar dos nossos atos. As nossas palavras elas vão esquecer. Não vão nem lembrar. Se os atos forem contraditórios. Tá? Então nós, né, devemos cuidar da nossa iluminação, da nossa vivência, da coerência, para que não haja contradição entre as nossas palavras e as nossas ações. Né? Ele fala isso, inclusive, porque, olha só, olha que interessante, né? Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Todos que estão na casa, ou seja, a família, todo. Então ele trouxe uma lição bem assim, em termos familiares mesmo. Né? Você quer pregar para os parentes, mas não esqueça de iluminar a si mesmo, né? Aí o último versículo aqui, né? Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? Eu acho que aqui a gente precisa tomar o cuidado de distinguir entre duas questões aqui, né? Brilhar a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Aqui eu acho que tem um desvio aqui possível, que é o desvio do ego. Né? Acho que tem um desvio aqui que a gente tem que tomar cuidado. Eu estou fazendo para que vejam as minhas boas obras.
Quer dizer, a minha preocupação é essa, mas uma preocupação egóica, uma preocupação de chamar a atenção para mim, de me satisfazer por uma ostentação de uma condição, alguma coisa assim, aí é ruim, aí não é bom. Tá? Às vezes a gente faz isso através de boas obras. Tem gente que faz isso através de obras ruins. Mas mesmo através de boas obras, nós temos que tomar esse cuidado. Eu estou movido pelo ego ou estou movido pelo self? Movido pelo ego é movido pelas gratificações dos sentidos, do status, do poder, tal. Movido pelo self é o desejo sincero de ser útil. É o desejo sincero de se melhorar. É a alegria de servir, que é uma das maiores alegrias que existe. Acho que não tem alegria que se compara à alegria da gente ser útil. Quando se caracteriza dessa forma, é o self que está predominando, é o eu divino que está predominando. A gente pode julgar isso nas pessoas? Não. Só quem pode analisar isso somos nós mesmos, é a própria criatura. Eu não posso dizer se alguém está fazendo por motivos egóicos ou pelo self. Eu posso analisar de mim mesmo. Eu estou sendo movido pelo ego ou eu estou sendo movido pelo self? Eu que posso ajuizar isso. Oi, olá, Débora. Espero que o pessoal da internet esteja também acompanhando aí. Oi, mãe. Nesse texto aí, quando fala que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorificar a Deus, tudo mais, Isso daí eu tenho a impressão que não significa que a pessoa faça aquilo por orgulho, para aparecer, para se elevar. Mas isso daí vai servir para outras pessoas. Isso, porque nós podemos dar péssimos exemplos também, não é? Com certeza. E as pessoas também vão ver. É verdade. E vão criticar. Então, esse texto aí, Jesus nos deixou para que a gente possa servir de exemplo. Sim. Cada um de nós possa ser um exemplo para outras pessoas, É verdade. Até porque, como diz Paulo de Tarso, mãe, a gente está cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas, Tanto materialmente quanto espiritualmente, ele fala, nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, desse modo foge de todo embaraço, Quer dizer, você se desembaraça aí porque está todo mundo vendo, Então é isso aí mesmo. Então, para a gente servir ali de exemplo, para que as pessoas possam segui-los. Exatamente. Até porque a gente convive junto, é para aprendermos os mesmos uns com os outros, É para a gente imitar o bem, o aprendizado, eu descobri que o aprendizado se dá muito através da imitação, Isso a própria psicologia já entendeu, Que nós aprendemos, a criança, ela aprende muito imitando os adultos, E só que seja uma imitação boa, exatamente. Então, da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, Aí no livro Caminho, Verdade e Vida, também do Emmanuel, capítulo 180, ele diz: em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Olha que interessante, Que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Importante, Quer dizer, ele diz que é impossível encontrar o caminho da libertação sem que nós acendamos a nossa luz. A Joana de Ângeles fala isso de uma forma um pouco diferente. Ela fala assim da importância da desidentificação. A importância de nós nos desidentificarmos das substâncias fragmentadoras, das substâncias nocivas, das energias nocivas
que a gente obtém nos hábitos nocivos, nos conceitos nocivos, nos pensamentos nocivos. Ela diz que tem a essência, que é o self, e a substância, que são essas energias do ego, né? É como aquele vidro que nós temos que limpar para que a gente veja a luz atravessando nesse vidro. Se o vidro está sujo, a gente não consegue ver a luz atravessar, né? Então, nós acabamos nos perdendo na vida. Nós acabamos nos desorientando por não conseguirmos enxergar a luz. Nem a nossa, nem a dos outros, né? Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderíamos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Também é interessante, né? Quer dizer, sem a gente acender a nossa luz, até para os mensageiros nos verem, fica mais difícil. Pessoal, lá no umbral, nas regiões trevosas, nas regiões mais necessitadas, está cheio de espírito. Está cheio de espíritos. Até a gente estava falando sobre isso na sexta-feira, no livro No Mundo Maior, né? É espírito rastejando, é outros volitando como se fossem aves agoureiras, né? Então o André Luiz vai citando a narração, vai descrevendo o umbral, está assim de espírito. Aquele que começa a acender a própria luz, porque começa a lembrar da oração, chama a atenção dos instrutores do bem. No meio da treva, no meio da escuridão, aquele que começa a mostrar algum sinal de remorso, de arrependimento, algum sinal de que está começando a mudar, opa, vamos pegar aquele ali, vamos socorrer aquele ali, porque ele já está chegando no ponto de ser auxiliado. Os demais estão tão chumbados ao solo, estão tão chumbados aos interesses que trouxeram da terra, que eles ainda não têm condição de serem auxiliados. Aí até passa a fazer mais sentido isso aqui que a gente está lendo, né? Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, né? Fala, Cláudio. Alexandre, ainda pegando um gancho ali da Célia, tá. A gente, nesse sentido de ser exemplo, às vezes a gente não está bem consigo mesmo. Sim. Aí vale aquele esforço de fingir que está tudo bem. Certo. Né? Uhum. Isso é um aprimoramento nosso também, né? Vamos Sim. dizer, né? Então, é um esforço, né? É um mérito, né? É verdade. Tipo assim, é melhor você fingir que está bem do que ficar todo depressivo, todo, né? Que isso aí, eu acho que vai distribuir uma energia menos, né? Aí fica pior ainda, né? Se fingir que está bem, Cláudio, eu creio assim, é o esforço de demonstrarmos algo mais positivo para as pessoas. Afinal de contas, as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas, né? Vamos dizer assim, a princípio, né? Então a gente se esforça, eu cumprimento, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá. Porque a gente não quer ser um peso para os outros, a gente não quer ficar colocando a nossa carga, né? Senão daqui a pouco as pessoas nem perguntam mais se a gente está bem, né? Você está bem? Ah, estou mais ou menos. Então tá bom, estou indo embora, né? Porque as pessoas também não querem ficar... É, né? Que hoje em dia a gente já fala, o que não está bom, o resto está tudo ótimo, né? É verdade, tirando o que está ruim, o resto está bom, né? Então, mas assim, o bom humor, a gente até ri das nossas dificuldades, é legal, a gente se esforçar. O que a gente não pode, né, Cláudio, é viver só de aparência. Então, de repente, assim, eu finjo que eu estou bem, estou mal, e também não estou me esforçando muito para sair dessa situação. Aí é uma situação que se prolonga indefinidamente, né? E isso acaba sendo ruim. Porque a gente mantém uma aparência externa que parece que está tudo bem, e as pessoas também não se voltam para nos ajudar. Porque, afinal de contas, a gente está aparentando que está tudo bem. É engraçado, né? Nas casas espíritas, a gente vê frequentemente, assim, às vezes o trabalhador está mal, está caindo pelas tabelas, mas está demonstrando que está tudo bem, vamos que vamos, né?
Só que muitas vezes, quando você vai ver, o problema já se agigantou de uma tal forma, há anos, às vezes que a pessoa está mal, mas podia ter pedido ajuda, podia ter conversado, podia ter pedido, colocar seu nome na desobsessão, podia fazer um atendimento fraterno, podia sentar com um amigo do centro para conversar. Não precisa ser em grupo, às vezes se expondo, não precisa, né? Vocês entendem isso, pessoal, né? Então, aí passa a ser ruim, né, Cláudio? Porque uma coisa que poderia ter sido resolvida vai se estendendo, inclusive tirando a condição de trabalhador da pessoa, porque ela fica enroscada no problema e todos percebem que alguma coisa não está muito bem, mas a pessoa não abre, entendeu? Então isso é como uma ferida que fica lá encoberta e vai corroendo por baixo. Às vezes é interessante que a ferida apareça, né, vaza, para que a gente possa cuidar dela, né? Senão vai naquele processo crônico e vai se arrastando ao longo da vida, né? Tá? Deixa eu ver se a gente acabou aqui. A gente acabou a reflexão de hoje, né, pessoal? Falando aí da missão dos discípulos, né? De acendermos a nossa luz, né? Fazemos brilhar a nossa luz. Muito importante isso, né? Nós somos o sal da terra, né? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Semana que vem a gente continua, tá?